Muito bem. Eu quero completar sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Podeis assentar um momento. Eu mencionei no culto da manhã que tem pessoa que ele diz que não acredita na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homem. Já pensou? Não acredita na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homem. E eu perguntei para essa pessoa, e você queria que fosse escrita pelo quê? Não, macaco não é depreciativo. Vamos falar uma coisa mais leve. Por um burro, né? Já pensou um burro escrevendo e falando? Aí é que não queria acreditar. Ah, não, foi escrito por um animal irracional. Mas dá a impressão que tem pessoa que parece que está pior do que é. Não é por aí. Não é por aí. Eu falei, será que um extraterrestre, aí você acreditaria? Porque nós acabamos de ler aqui que os homens santos de Deus, não foi qualquer homem, queridos, não foi, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Olha aqui algumas anotações, olha só se seria possível um homem natural. Aqui eu recebi a informação, a Bíblia foi escrita há mais ou menos 2.000 a 3.000 anos atrás. Ela foi escrita. Faz tempo, né? Um tempinho razoável. E a Bíblia é tão atualizada. Ela fala de coisas que estão acontecendo nos nossos dias, com tanta clareza. Não vamos falar 2.700 anos, mas 700 anos. Quem lembra? Há 730 anos atrás, é recente, o profeta Isaías, ele disse, uma virgem vai conceber e ela vai dar luz a um filho. E vão chamar, porque uma virgem vai conceber e dará luz a um filho, e chamarão ele pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Um homem natural, será que ele conseguiria fazer uma profecia, prever alguma coisa há 700 anos? Ou vamos dizer, para o próximo mês? Eu ouvi, por falar em próximo mês, eu ouvi um pastor, lá naquele trabalho dos Gideões, e ele disse o seguinte, queridos, podem esperar para este ano de 2025, você pode notar e esperar coisas catastróficas. Coisas vão acontecer, e não é no mundo, ele falou, é no meio das igrejas. Esse ano de 25 anos está um ano marcado para as igrejas.
Deus vai agir, Deus vai se mover no meio da igreja. Vai ser um tal de pastor cair nos púlpitos da igreja infartado. Mortes assim, instantâneas. Eu vi aquilo, sabe que aquilo me impressionou. Aí eu falei, ai, Jesus. Não, mas que aos crentes também. Não é só pastor. É um tal de bater no... Mas, queridos, queira ou não, é necessário. Nós estamos vendo e sentindo a necessidade de Deus entrar em ação. Não é que Ele não esteja agindo, mas muitas coisas estão acontecendo, não de uma forma visível. Mas nós olhamos na palavra de Deus, tantas coisas, pessoas que tentaram calar os profetas. Eu disse para os irmãos, a época da Inquisição, não é? Todo mundo conhece e sabe que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela promoveu uma inquisição, né? Aos hereges. Quem é o herege? Quem é herege? Pastora Mequion, pastor Clemente. Não adianta rir só para ele, não. Tudo quanto era crente, eles promoveram uma perseguição. Não é? Os que não queriam abraçar a fé católica, então tomaram a propriedade de muitos, mataram muitas pessoas. Não é igual hoje. Hoje é chique ser crente. O camarada fala, sou crente, né? Eita, é chique, né? Muito fácil, muito fácil. É crente... O que a irmã Flávia contou hoje, eu falei para a irmã Flávia, ela deu um testemunho porque a pregação hoje foi um pouco pesada, mostrando realmente os crentes de hoje estão mudados. Tá ou não está? Não vejo ninguém balançar nem a cabeça. Você vê crente com a cabeça dura assim, ninguém. Mas está mudado os crentes. Há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, havia conversão, irmão. A pessoa abraçava a palavra, havia conversão, mudava. Daí a pouco tempo você via a pessoa. Hoje parece que não promove mais mudança na vida da pessoa. Eu creio que conversão sem mudança não é conversão. A pessoa é convencida que a palavra de Deus é a verdade, que o outro caminho lá fora do mundo não vai levar aos céus, porque a Bíblia mostra-nos o caminho para o céu. O caminho, por isso eu disse que a Bíblia é o mapa do viajante, é a bússola do navegador. Se nós queremos saber se estamos no caminho certo, nós vamos recorrer ao quê? A palavra de Deus. Mas o diabo está usando a palavra de Deus para enganar as pessoas, não é? Deus falou lá com o Noé, o Adão, falou lá com Adão o quê? Tem todas essas
árvores frutíferas, tem tanta coisa. Olha, come o que você quiser. Só não toca naquela árvore do bem e do mal. Porque no momento que tocar, falou o quê? Certamente morrerá. Foi isso ou não? É. O que o diabo? O diabo estava tirando lá, não sei o que era aquilo com a Eva, batendo papo com a Eva. E parece que ela estava gostando daquele papo. Não é? Porque foi conversar com ela. Ela estava dando atenção para o diabo. E ele não alterou nada, do que quase nada, do que Deus tinha falado. Certamente não morrerás. Só isto foi o suficiente para levar toda a humanidade para o pecado, para a destruição, esse caos que nós estamos vivendo hoje. É resultado da desobediência, do pecado. Deus falou, certamente morrerá. Os céus e a terra vão passar, mas Jesus disse, as minhas palavras não hão de passar. Mudou, a igreja mudou, modernizou. Estou falando a verdade ou não, irmã Dalva? Irmã Dalva, é verdade ou não é verdade? A igreja mudou muito, não mudou da nossa época? Mas a palavra de Deus não mudou. A palavra de Deus é a mesma. E ela vai permanecer para sempre. O Belsazar lá está na festona dele, lá com os amigos, come e bebe e tal. Começou a escrever uma mão, né? Tekel, como mais? Pá, por aí assim, né? Importante é a tradução. É a tradução chamar o homem de Deus. O que é aquilo? O rei estava tremendo. O que está escrito ali? Pesado fostes na balança e achado em falta. Qual é a balança de Deus? Que nós vamos ser pesados. Ou acha que não vai ter julgamento? Ou Deus vai permitir que a coisa continue desenfreada, como está nos dias de hoje? Nós vimos aqui no dia que foi da mocidade alguma coisa. O Eclesiastes disse lá, come, bebe, brinca e faz mil e uma lá, né? Faz tudo isso na sua mocidade. Só não esqueça de uma coisa, é que de tudo depois nós vamos ter que dar conta perante Deus. Isso é sério, queridos, é muito sério. É o que diz a palavra de Deus. Haverá um dia do julgamento final. Ah, isso é bobagem. Vai nessa. É bobagem. Continua, vai em frente. Só que as pessoas vão se conscientizar quando for tarde demais. Quando for tarde demais. E não é falta de Deus falar conosco através da sua palavra. Deus tem sido misericordioso para conosco. Deus tem falado na nossa igreja, queridos. Claramente Deus tem avisado, Deus tem advertido, mas a pessoa está ignorando. Eu
peço a Deus que aquela visão desse pastor, que a coisa vai começar a acontecer, porque de vez em quando você vê a pessoa falando dissimuladamente, dizendo, mas antigamente a pessoa fazia as coisas para Deus e morria. Morria, agora não morre mais. Sabe o que acontece? Era visível o que acontecia. Na hora, a Bíblia diz que Deus sabe reservar os injustos para o dia do juízo. Isso que é triste. Isso que é triste. Parece que não acontece nada. Hoje, o irmão sabe que a morte está ocorrendo, mas a morte espiritual. Não aconteceu nada. Eu costumo contar aí uma anedota. Pode contar anedota no púlpito, pastor? De vez em quando pode, desde que ajude as pessoas. Que saiu uma briga entre dois homens que estavam brigando lá, e um mexia com capoeira, dava capoeira, o homem era bravo. E o outro tinha uma navalha. Ninguém quase conhece o tal de navalha hoje. Gente, mas o negócio era perigoso. E disse que ele tentou dar capoeira, o camarada sai lá fora e de cá e de lá. Aí perguntou para o camarada. Ele deu um pulo para frente e voltou novamente. E aí não aconteceu nada? Aí falou, balança a cabeça para você ver. Foi balançar a cabeça caiu no chão. Já tinha cortado e ele não viu. Ele nem notou que já tinha cortado. Pessoa, mas não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. Veja a sua vida espiritual, como era anteriormente, há pouco tempo atrás. Veja agora. Então, o pessoal não está notando o que está acontecendo na vida espiritual. Mas eu creio que Deus vai começar a fazer coisas visíveis, para que a pessoa olhe e tenha temor. Porque hoje o temor de Deus, parece que desapareceu por completo. Pessoas brincam, pessoa faz piada com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, dentro das igrejas. Dentro das igrejas, está acontecendo coisa que nunca aconteceu, pessoa jamais na vida. Tinha um respeito na casa de Deus. Hoje, é comum, de vez em quando, você ver a pessoa dentro da igreja olhando celular, batendo um papo largado. Parece que está na feira, no mercado. Hoje, as pessoas estão escolhendo o que ele vai praticar e o que não vai na igreja. Se aquilo agrada a ele, tudo bem, conta comigo. Pastor Amecão falou de dízimo aqui. Na hora das ofertas, ele falou. Tem crente, queridos, faz de conta que não entende que o dízimo é bíblico, é dentro da palavra de Deus. O dízimo é do Senhor. É do Senhor. Mas eu não dou. Problema meu? Não, problema seu com Deus. Amém? Onde está o temor do Senhor? Antigamente a pessoa tinha temor de Deus. Guarda teu pé quando entrares nessa porta. Guarda. Então, Deus está olhando, querido. Deus está olhando. E o que nós vimos hoje na palavra de Deus, então, algumas pessoas até anotei aqui, até dizer, não, eu não... Tem muitos defeitos na Bíblia, tem muitas falhas na Bíblia. Mostra quantas e quantas pessoas tentaram menosprezar a palavra de Deus, desfazer da palavra de Deus.
Mas até hoje, pela graça e misericórdia de Deus, 2000 e tantos anos, a Bíblia permanece intacta ainda. Já queimaram Bíblia em praça pública, mataram pessoas que estavam anunciando. Mas até aqui, ela permanece. Os céus e a terra vão passar, mas a tua palavra, ela vai permanecer para todo sempre. E muitos vão ter que confessar um dia e dizer, a Bíblia Sagrada, ela tinha razão. Mas para muitas pessoas, vai ser tarde demais. Eu estava vendo aqui, então, que a Bíblia foi escrita há mais de 2000 a 3000 anos atrás. Foi escrita por mais, eu acredito que mais de 40 autores escreveram a Bíblia. E esses autores eram de diferentes origens, também da capacidade, o grau intelectual. Alguns foram como Paulo, né? Um verdadeiro homem formado, intelectual, um advogado, né? Paulo. Lucas, segundo os relatos, era um médico, então uma pessoa com boa instrução. Mas aí vem os outros. Aqui tem a menção de pastores, trabalhavam no campo com ovelhas, não é? Pescadores, homens semi-analfabetos, e não sei, muitos deles. Eu conheci um homem aqui em Campinas, ele não sabia ler, não lia nada. E ele pedia para a esposa dele ler uma passagem bíblica. Ele decorava de uma tal maneira, vendo ele pregar, citar versículos bíblicos, e não sabia, não conhecia a leitura. É o que Deus faz, irmão. E hoje tem intelectuais que tentam pregar a palavra de Deus, utilizando-se, né, do conhecimento, mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, né? E ela vai continuar fazendo na vida daqueles que abrirem o seu coração, né? Uma obra gloriosa. Quem sabe homens e mulheres perdidos, já desprezados, desenganados pela sociedade. Há uma esperança gloriosa, que é a palavra de Deus. Leio. Não é uma passagem bíblica, não é? Ela não é bíblica, mas eu citei nesta manhã, algumas pessoas quiseram, na verdade, copiarem essa citação, que diz assim: vigie os seus pensamentos, porque eles se tornarão em palavra. Vigie as suas palavras, porque eles se tornarão atos. Vigie os seus atos, porque eles se tornarão seus hábitos. Vigie os seus hábitos, porque eles se tornarão o seu caráter. Vigie o seu caráter, porque ele será o seu destino. Amém? Muito obrigado, pastora Mequion. E tudo isso são subsídios que nós podemos colher, e eu anoto muito deles, porque são úteis para mim, e creio que serão úteis para cada irmão e cada irmã
eu acreditei que ele estava falando hoje, quando eu falei acerca das coisas que estão acontecendo fora, não estou falando lá no mundo, não. Não estou falando no mundo, estou falando até nas igrejas, inclusive em nossas igrejas. Está registrada em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 6. E disse Saul aos queneus: ide-vos e retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com ele, porque usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel. Então, vamos ver que Samuel registra essa advertência de Saul aos queneus. Era uma outra tribo, diferente dos amalequitas, para que eu não vos destrua. Ele ia destruir os amalequitas. Ele falou para ele: sai do meio dele, enquanto é tempo. Creio que é aproveitado também, pastora Mequion, para as palavras que foram proferidas nesta noite, dizer ao nosso povo, nós estamos falando do mundanismo que está nos alcançando. O mundanismo, quando Jesus disse: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Porque no mundo há a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, não é de Deus, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, boa lembrança. Sai do meio deles, povo meu. Estamos no mundo, mas não fazemos parte deste mundo. Somos um povo escolhido para herdarmos o reino dos céus, juntamente com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquemos em pé. Que Deus permita que possamos guardar porções gloriosas da palavra de Deus em nossos corações. É o que nós recitamos aqui. Guardo no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti.